Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe você que vai nos acompanhar a partir de agora e que Deus esteja conosco aqui também, o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a nos revelar, nos dar aí a revelação da palavra, né? Pois precisamos disso aí, não simplesmente a palavra escrita, mas a revelação do Espírito, para nos dizer, nos revelar aquilo que Deus quer falar. Isso é importante, né? Porque precisamos da unção, da graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente possa fazer o trabalho do Senhor segundo a sua vontade, né? Nós estamos aí no terceiro trimestre, né? É o terceiro trimestre de 2026. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, né? E nós estamos aqui, o nosso tema desse trimestre é a Igreja dos Gentios, né? E subtema da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Então, dessa chamada missionária e a aprovação de Deus, ou exatamente essa consolidação, significa exatamente isso que era para ser feito. Um pouco diferente do Velho Testamento, que também o propósito era esse, mas não fizeram, né? Que é o povo de Israel pregar para as nações. Como não fizeram, e Deus, Jesus veio ali dizendo, não, tem que pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e isso foi consolidado, ou seja, foi confirmado, né, pelos apóstolos ali, a igreja primitiva, né? Então, lição de número 8, 23 de agosto de 2026, o assunto da lição de hoje: despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas, né? Não é isso aí? Então, a despedida ali de Paulo, né? Em Éfeso, né? De maneira que entre lágrimas e alertas também, eles se despedindo ali com lágrimas e abraço e beijo e tudo, e principalmente porque o apóstolo Paulo disse que jamais eles viam ver o rosto dele outra vez, né? Mas ele alertou, que é o que nós vamos estudar hoje, exatamente sobre esse alerta, para nós estar vigilante, né? Principalmente, sempre foi assim, mas nesses últimos dias a gente está vendo aí essa aproximação do anticristo, ou consolidação, vamos dizer, vamos usar essa palavra também, do anticristo, da globalização mundial, né, essa mistura, vamos falar assim, né, de cristianismo com cultura, né? Ou seja, humanizando o cristianismo. É isso aí, é isso que eu quero falar. Então hoje a gente tem que estar mais alerta nisso, porque estão humanizando o cristianismo, né? E a gente tem que estar atento. É exatamente isso aqui que vem de maneira sutil, de maneira falsa, as falsas doutrinas. Tirando o poder da Bíblia, os princípios de Deus sendo quebrados de maneira meio sutil, de maneira meio, né? Não concordo contigo, eu quero que tu concorde comigo, é isso aí. Então, é um momento exato de nós vigiarmos e alertarmos, né? Ficar em alerta e ficar vigilante, é isso aqui que eu quero falar. Então veja aqui, texto áureo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus,
que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Então veja esse alerta aí exatamente disso, para olhar por nós mesmos, né, os bispos, vamos dizer assim, a liderança da igreja e o rebanho de Deus, esse cuidado com o rebanho, né? Então aqui, verdade prática, a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Essa verdade que deve ser colocada em prática, exatamente isso aqui, dessa vigilância com cuidado, né? Essa liderança, ter esse cuidado, essa fidelidade à palavra e essa submissão. Se você tiver isso aí, porque jamais Deus vai deixar você enganado, jamais Deus ele não tem o poder de te ajudar, te manter de pé, te manter na verdade, nessa revelação da palavra, vai deixar você ser enganado pelo inimigo se você está submisso a Deus, submisso ao Espírito, concordando com a palavra, tendo um zelo da palavra de Deus. Deus não vai deixar você ser enganado, nunca, né? Mas o que está acontecendo mais é exatamente esse interesse mundano, esse interesse carnal, essa preocupação com o mundo, com a sociedade, com essa naturalidade, né? Nos últimos dias, agora a gente vê esse aceleramento aí do mercado, vamos falar assim, da maneira da sobrevivência. Acelerou de tal maneira que parece que você tem que correr o dia todo para sobreviver, senão você não consegue sobreviver. Então, isso, eu ouvi até um pastor falando esses dias a respeito disso aí, que ele vai tomando o teu tempo, de maneira que você não tem tempo para Deus, para ir buscar o que é verdade, é o sustento em Deus, vamos falar assim, o sustento, porque Deus te sustenta. Até nós estudamos aí uma lição atrasada aí, falando da graça que sustenta, a graça que é suficiência da graça. Então é suficiente, Deus ele é suficiente. Agora, será que eu acredito nisso? Eu confio na palavra, eu tenho fidelidade e submissão ao Espírito, ao que ele diz, à orientação do Espírito? Então tem que ter esse lado. Agora, se eu estou preocupado de tal maneira que eu não acredito mais na palavra totalmente, eu também não acredito na revelação do Espírito quer me ajudar, que eu sou fraco, né? É como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ensina o que e como convém pedir, porque nós não sabemos, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, tem toda a sustentação, orientação certa, vem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, será que eu estou aplicando confiança nisso aí? Ou eu estou desconfiado? Eu estou mais preocupado com esse correrio do dia a dia. Então, é isso que nós vamos estudar nessa lição, estamos estudando e tudo, para nós adquirir confiança, buscar em Deus, confiar em Deus, confiar na palavra, se manter na fidelidade da palavra, porque vem as heresias e parece ser uma coisa, como eu disse, que é sutil, com as astutas ciladas. São coisas pequenas que vai desviar você da palavra verdadeira, entendeu? Não é uma coisa, eu sou contra a palavra. Não, sou a favor, nós estamos juntos. Aqui, estando com nós aqui, tu tá seguro. Então é dessa forma aí que o inimigo vai dobrando, e olha que tem uns dias ainda para o anticristo assumir, mas mesmo assim já começou essa mistura, de maneira que nós vamos ficar aí em Tito, capítulo 1, versículo 15. Tudo é puro pus puro, nada
é puro para os infiéis e contaminado. Antes a sua consciência, sua mente e consciência está contaminada, está cauterizada. Então, quando cauteriza, irmão, você troca as coisas, o que é certo pelo errado, o errado é o certo. Porque o inimigo tomou conta da tua mente, então aquilo que é verdade se torna mentira para ti. Então vamos ter esse cuidado aí, esse zelo, né? Esse empenho, essa consciência, essa boa consciência com a palavra de Deus, né? Isso aqui já passa aí. Graças a Deus, já estamos na 8ª lição desse trimestre e estudando hoje nesta lição o capítulo 20 do livro de Atos. E no discurso de Paulo, se despedindo dos anciãos ou dos líderes daquela igreja, nós vamos estudar nesta lição o quanto isso foi comovente, porque Paulo estava ali e o coração dele estava totalmente envolvido com as necessidades da igreja, com as necessidades do reino, e viveu integralmente, fielmente o chamado. E ele mostrou para aqueles líderes o quanto isso era importante para aqueles que realmente haviam se decidido ser útil no reino de Deus. E durante a leitura bíblica, nós vamos ver a expressão do apóstolo Paulo e o legado espiritual que ele deixa para aquela igreja e para aquela liderança. Eu fiquei muito comovida em estudar esse tema e ver que ainda hoje, eu creio que Deus tem levantado ainda hoje muitos líderes apaixonados pela obra de Deus, que realmente desenvolvem um relacionamento tão íntimo com Cristo que não negocia isso por nada. Então essa era a fidelidade doutrinária do apóstolo Paulo, o amor e a paixão que ele tinha pela palavra, de passar esse ensino verdadeiro para todos aqueles que tinham acesso. Inclusive ele mesmo faz uma declaração que o sangue daquelas pessoas não iriam recair sobre ele, quer dizer que as pessoas que se perdessem ou que fossem condenadas por não crerem no Evangelho, mas não haveria nenhuma desculpa e ele não se sentia culpado de não ter cumprido o chamado dele, porque ele cumpriu com muita integridade. Então, o tema de hoje, despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas, porque a despedida realmente não é algo fácil, e todo aquele corpo ministerial estava ligado a essa realidade de vida e propósito que o apóstolo Paulo tinha realmente entregue a sua vida naquela igreja, com aquele povo, através do ensino. E naquele momento, Paulo declara que é a última vez, é o último encontro, é a última oportunidade que eles terão de encontros tão glorioso como aquele. Então, Paulo sabia que não retornaria lá e sabia também que os anciãos, que os líderes não iriam encontrar ele em outro lugar, a não ser na eternidade. Então, ele aproveitou cada oportunidade. Que nós aprendamos nesta lição sobre as oportunidades que Deus nos dá, de cumprirmos fielmente aquilo que a palavra nos proporciona viver e cumprir. Então, um dos pontos fortes do ensino dele era sobre ser e manter um bom testemunho para que isso fosse coerente com o ensino, com os discursos, que isso é a realidade que nós vivemos hoje. Nós precisamos, como pregadores, como mestres, não só falar, mas viver essa realidade ou essa verdade. Outra coisa que Paulo ensina sobre este capítulo é o serviço sacrificial, o valor da entrega, o valor do benefício que você precisa levar outras pessoas. Inclusive, ele cita no versículo 35 deste capítulo que melhor coisa é dar do que receber.
Então, às vezes, nós temos uma mentalidade diferente dessa realidade, que às vezes nós queremos mais receber do que entregar, e Paulo estava ensinando que melhor coisa é dar do que receber, baseado no fundamento do ensino de Cristo. Outra coisa que ele fala, que você já citou, sobre a vigilância. Então, esses são os pontos principais de alerta que Paulo deixa para aquela igreja, para aquela liderança e para todos nós, porque isso serve para todas as épocas, né? Então, esse evangelho ele é poderoso e nós temos muito a aprender com esse legado de Paulo, nesse modelo vivo de liderança e de entrega. Aquilo que Deus confiou a ele, ele cumpriu fielmente. Exatamente. Aí uma das coisas que a gente precisa entender, principalmente nós estamos falando aqui para as pessoas que às vezes não vai nem na igreja, né? Nós estamos dentro das casas das pessoas que às vezes não compreende, ele sabe que existe Deus, mas não sabe nem como é que começa isso aí ou como funciona. Então uma das coisas é essa entrega, esse pedido a Deus que você precisa fazer. Não adianta você fazer umas orações sem compromisso, não. Aquilo que você falar no pedido, até que sim. Você pedir para Deus, para te revelar, mostrar, você não colocar uma barreira. Sabe o que é a barreira? É você, às vezes você pedir aquilo que você quer. Senhor, eu quero salvação, mas eu quero ser desse jeito. Não é do jeito que você quer. Então veja que no que vai se salvar não é o teu corpo, a tua natureza carnal. O que vai se salvar é a alma e o espírito. Então isso aí que você tem que ver o que necessita para a tua alma e para o teu espírito, para você abastecer com o poder de Deus. Você sujeitar o teu corpo a obediência a Cristo, essa submissão ao Espírito, para salvar a alma e o Espírito. Aí não vai fazer a tua vontade carnal, porque a tua vontade carnal é uma natureza pecaminosa, é uma natureza contrária a Deus. Então veja, a primeira coisa que você tem que entender é que você não pode fazer a tua vontade, porque se tu fizer, está condenado. Então você está fazendo uma vontade de um corpo que está condenado à morte. Isso aí você sabe que é verdade. Então nós estamos falando aqui para as pessoas assim, primeira coisa é essa, você, poxa, eu sou daquela, vou morrer naquela. Não, você tem que ser daquele e se sujeitar àquele, que é Jesus. Então fazer a vontade de Deus, não vontade de homem, nem principalmente a tua. Então assim, é uma coisa para a gente alertar aqui, que é exatamente o que está dizendo nessa verdade prática, né? Que é exatamente a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Então vê essas duas coisas, fidelidade à palavra e submissão ao Espírito. Isso aí os líderes, né? E quando o líder está dizendo, ele é assim, ele conduz o povo, ensina o povo a isso aí, o povo se salva, é isso aí que está dizendo aqui. E quando eu aprendo, né? É claro que o líder meu, ele pode me ensinar, que é o que nós estamos dizendo aqui para as pessoas dentro das casas e tudo. Mas você vai aceitar essa palavra que nós estamos pregando aqui se você quiser. O problema é seu, de você aceitar ou não aceitar a doutrina correta, que é a palavra de Deus, né? E também essa submissão ao Espírito. Então tem gente que diz, não, Deus é de todos, é claro. Agora, todos acham Deus? Ou se alimenta de Deus, ou obedece a Deus, faz a vontade de Deus? Não. Então você vê que até aqueles que ouvem a palavra de Deus, às vezes está ouvindo um programa desse, não perde um, às vezes, não perde um culto. Mas Jesus disse que não é isso aí não, é fazer a vontade de Deus. Ele diz, muitos, né? Não é, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Que é o caso dele que fez a vontade como homem, ele fez a vontade do Pai. Então veja que não é uma pessoa dizer, Jesus é meu Senhor.
A questão é, será que é mesmo? Então, isso aqui é só um alerta para essa vigilância, né? Sim. Que a vigilância é isso aí, né? Então, vamos à leitura leitura bíblica em classe, Atos capítulo 20, versículos 17 ao 25. Em seguida, versículos 36 ao 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Aí você vai ver, né, a entrega total de um homem desse aqui, que é tudo que Deus quer, né? Aí você vai ver, poxa, o que ele pregou, o que ganhou de alma naquele tempo, né? E o que ganha até hoje. Porque foi colocado uma carta dessa aqui, essas palavras no cano bíblico. Palavras de Deus, palavra de convenção, palavra que uma verdadeira doutrina para o crente. Então você vai ver o poder que é quando um homem se entrega totalmente ao Senhor, como ele usa de verdade, né? E assim, às vezes, e essa disponibilidade, essa alegria, como ele mesmo disse aqui, que contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para pregar o Evangelho da Graça, ele está falando de uma alegria. Eu não quero fazer isso com tristeza. Está me esperando prisões e tribulações, perseguições e prisões, mas eu estou alegre. Eu não tenho a minha vida por preciosa, não. De alguma forma vai morrer. É isso que nós precisamos colocar. É claro que ninguém vai meditar nisso e sofrer nisso, mas de alguma forma você não vai passar pela morte. Então, de uma vez por toda, entrega-se ao Senhor. E assim você vai ser uma pessoa usada por Deus, tanto para se salvar, como ajudar outros a se salvarem também. Então veja que quem ama a sua vida, perder lá, mas aquele que perder sua vida por amor de mim, do Evangelho, ganhar lá. Então é exatamente o que o apóstolo Paulo fez, que ele não tem minha vida para gozar ela na terra, não, esses poucos anos. Não tem ela é para cumprir uma carreira e um ministério que Deus me deu. Então que seja assim esse desejo das nossas vidas, né? A gente possa, mas eu repito, só vem essa alegria, esse prazer, essa coragem, se você buscar, se você pedir, eu quero, eu preciso, eu necessito, Senhor, me ajuda, todos os dias, para que exista em você
essa disponibilidade, ser disposto a fazer. Porque assim você está dominando você mesmo. Você está dominando essa natureza pecaminosa que está em nós. E não está em alguns, está em todos, né? Então essa natureza ela tem que todo dia ser dominada, ser forçada a fazer o contrário, né? Então só o poder de Deus para fazer isso aí, essa mudança de o novo homem trabalhar e o velho homem ficar inerte com o poder de Deus. Sem o poder de Deus é o velho homem que trabalha e o novo não funciona, é assim? Então essa nova criatura tem que estar em atividade, não é assim? Sim. Vamos aos objetivos da lição, que são 3, cada objetivo correspondente a um dos tópicos da lição. Primeiro, objetivo, conduzir a classe a compreender e valorizar a fidelidade cristã. Segundo objetivo, orientar a classe a discernir erros e fundamentar-se na sã doutrina. Terceiro objetivo, encorajar a classe a aplicar vigilância e amor no serviço cristão. Pois é, cumprir, né? Compreender e valorizar a fidelidade cristã, né? Isso aí é a fidelidade de Cristo, é em Cristo, é isso aí. E aí a sã doutrina, você valorizar isso também, né? Porque sem isso você tá banalizando o que é de Deus. Ele falou, as palavras dele passam o céu, passa a terra, as minhas palavras não hão de passar. Então tudo é válida. E basta uma para salvar todo mundo, né? Aí encorajar a classe, a vigilância. Jesus, ele disse essas palavras: vigiai e orai para que não entreis no erro, na tentação, que é exatamente na perdição, no engano do inimigo, né? Então você vê que tem primeiro uma vigilância, né? Então você não basta ter as coisas, você tem que saber como conduzir as coisas. Primeiro aprender a conduzir para ter é melhor do que ter e não saber conduzir. É como que seja dessa forma. Então eu tenho que primeiro vigiar, aí pode orar, que o que vir você sabe conduzir isso aí. A revelação que vir, né? Sim. Você não sai fazendo de qualquer jeito, né? Porque, na verdade, o poder de Deus na tua vida, ele te dá um certo impulso, né? Você tem que entender isso, te dá visão, audição e entendimento, de maneira que você vai enxergar melhor, que é o discernimento espiritual. Aquilo que o natural não vê, você vai ver. Aí, se você não tiver vigilância, você abre a bocona, parte pra cima, mete a mão na cara, sei lá. Tá entendendo? Então, as pessoas às vezes não entendem esse lado espiritual. É bom que diga. Porque quando acontecer com você saber se controlar. Porque você vai ver o interior dos homens que estão ao teu redor. Aí você vai ver que o homem é contra tu. Ih, esse cara está pensando mal de mim. Você vai discernir isso aí. E aí você vai partir para a briga se você não tiver a vigilância e entender: mas é Deus que está me mostrando para mim ficar na minha, orar por ele. Não lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, né? É isso aí. Então tem essa questão aí que às vezes você vê, aí você leva para o lado carnal, né? Então é por isso que Jesus disse: vigiai, olhai, vigiai e orai. Então é isso aí, que Deus abençoe. Tem uma ênfase aqui, olha, estudar Atos 20, que é o capítulo que nós estamos tratando nessa lição, é compreender que a fidelidade não é opcional, mas vocacional. Sim. Ao analisar o legado de Paulo, percebemos que doutrina, que é o ensino da palavra, caráter e amor pastoral sustentam a igreja. Exatamente. Os fundamentos corretos são esses. Então, conhecer esse ensino fortalece a nossa identidade pentecostal. Então, é sobre isso que nós estaremos tratando nessa lição. Pois é, não, isso mesmo. Vamos para a introdução.
Esta lição acompanha a comovente despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso, em Mileto, antes de sua saída definitiva da Ásia. Trata-se do único discurso registrado de Paulo dirigido exclusivamente a líderes cristãos, no qual ele exorta ao cuidado do rebanho e alerta contra falsas doutrinas e reafirma a fidelidade ao ensino apostólico. Entre lágrimas, oração e abraços, o apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçam a igreja. Perigo, exatamente dessa contaminação, né? É muito complicado e parece ser bom, mas é prejudicial, né? Então é como que seja um remédio que aparentemente vai resolver, mas é só parcial. É como que seja assim. É um etído que não é um etído total, ele é só aparente, ele não resolve, deixa ali o cabo meio adoentado. Quer dizer, aí nada é puro para os impuros. Tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então é uma coisa que as coisas de Deus você, a não ser que tenha uma inocência, às vezes as pessoas não entendem isso. Se for inocente no assunto, sim, mas se você sabe, você profanou aquilo lá, que é exatamente você não valorizou, não, Jesus disse isso aí, mas não tem problema não, eu vou para cá mesmo. Perdeu tudo que fez, tudo que você tinha. Então, aqui... Palavra-chave. Advertências, né? A palavra-chave, né? Advertir, você ficar alerta, chamando a atenção das pessoas. Ei, cuidado lá, ó. Tem uma armadilhazinha ali, vai quebrar teu dedo. Né? Então é isso aí. E é interessante que numa despedida, né, a gente pega sempre os pontos mais relevantes de toda uma realidade que a gente viveu ou de toda uma intimidade que tivemos com aquelas pessoas próximas para a gente dar uma sentença ali. E essa sentença de Paulo é um alerta para todos nós sobre os cuidados que nós temos que ter com a nossa própria jornada de fé. E aí o que ele diz dele, né? Porque o Paulo ele não gosta de testemunhar dele não, você vê que é difícil ele falar nas cartas dele. Mas aqui ele diz, vocês sabem. Ele se coloca como referência, não é? Então, isso é muito o que eu fiz aqui, né? Com lágrimas, com as minhas mãos, eu trabalhei aqui para sustentar, para pregar esse evangelho para vocês durante esse tempo todo. E aí o combate que eu tive por causa de vocês, aí o judeu me perseguindo. Aí vocês sabem disso, agora eu quero que vocês toquem para frente dessa forma aí. Então, um negócio bem assim mesmo. Mas ficou bem um alerta mesmo, né? E para nós muito mais, né? Sim, primeiro tópico. Sim. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Primeiro subtópico, um ministério vivido com coerência e entrega. Se esse não for um exemplo, não sei o que será, mas é um bom exemplo, um excelente exemplo. Versículos 17 ao 21. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso, que serviu com toda humildade, lágrimas e provações. Versículo 19 do capítulo 20 de Atos. Demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo. Versículos 20 e 21. Assim, vida e mensagem caminham juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada por um testemunho coerente. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Exatamente, essa mensagem com a vida dele, né? Então ali o conselho de Deus, que é exatamente, eu sempre digo isso na minha, pregando em rádio, assim, eu falo,
Que a palavra de Deus nada mais é do que um conselho. Diz, olha, se tu fizer assim vai dar errado, mas se tu fizer dessa forma que eu estou te dizendo vai dar certo e eu estou contigo. Eu tenho poder no céu e na terra, eu sou o Salvador e pronto. Então, com fidelidade, sem corromper, ou de alguma forma banalizar, ou vamos falar exatamente de profanar, né? Profanar é exatamente você banalizar. Não, isso tanto faz como tanto fez. Não é bem assim. Então, o que é isso? Muita gente, ele banaliza a palavra. Ou humaniza. Aí, uma das coisas pior de hoje é isso aí. Você humanizar, ou seja, traz uma palavra de Deus como que seja para homem. Deus está querendo salvar homem. Deus não está querendo salvar homem, porque não, já está ordenado morrer mesmo. Vindo depois disso aí, um juízo que é ele que é o juiz. Então, ele vai julgar pela palavra dele. Aí eu fui a favor, sou absolvido. Fui contra, ou banalizei, não dei valor, perdeu tudo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. É um negócio muito claro assim. Por isso o conselho de Deus tem que ser dito, doa quem doer. Com fidelidade à doutrina mesmo, às sãs palavras. Vamos ao segundo subtópico, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Paulo sabia que apenas a verdade do evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas e preservar a igreja. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza, mansidão e discernimento, retendo a fiel palavra para exortar e convencer os contradizentes. Tito, capítulo 1, versículo 9, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. A igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra e desenvolve uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, esse versículo aqui. Então, assim, a gente tem que entender que essa fidelidade só vem de Deus, que eu falei no início, é o que ele está dizendo aqui. Ele tinha a certeza disso, que só vem o que é correto, o que é certo, você só obedece se você buscar em Deus. Porque é Ele que vai te dar essa força, e principalmente a força que é exatamente se fortalecer espiritualmente, para defender o que é certo e ficar contra o erro. E saiba que você vai afrontar aqueles que banalizam a palavra, aqueles que gostam de pregar o erro, de humanizar a palavra. De alguma forma ele quer levar vantagem, seja para aparecer, seja para ganhar. Você vai afrontar, porque você descobre ele, você foca nele, você leva uma luz para clarear o erro dele. Então ele vai se levantar contra você. Quantos não se levantaram contra Paulo? Até mesmo os judeus que perseguiram ele, que açoitaram várias vezes e prenderam e tudo. Então veja que é assim, o próprio Jesus mataram ele por causa disso. Que ele focava neles. Ó, o teu erro está aqui. Não queriam consertar. Vocês não querem ser consertados. Vocês não querem se salvar, né? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, ele dizia. Então, assim, a gente sabe disso, que vai confrontar muitos, né? Quando você fala a verdade, muitos vão achar ruim porque está sendo confrontado. Terceiro subtópico, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Versículos 22 ao 27. O apóstolo também revela pressentimento acerca do futuro, afirmando que o Espírito lhe testificava prisões e tribulações em Jerusalém. Versículos 22 e 23. Ainda assim, não recua, pois considera sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do Evangelho da Graça. Versículos 24. E Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus,
tornando-se irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual do rebanho. Versículos 26 e 27, Ezequiel 33, versos 7 a 9. Esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimentos, mas produz segurança diante de Deus. A partir dessa convicção, Paulo passa a exortar os líderes a cuidarem vigilantemente da igreja. Exatamente, não te livra das perseguições, vai ter ali, só que, como ele diz a Timóteo, ele escreveu dizendo que tantas perseguições sofri, mas de todas Deus me livrou, todas. Aí tem até, acho que é os Gálatas, que ele escreve também, dizendo que chegou um ponto, uma hora deles perderem a esperança de vida. Mas Deus deu o livramento para mostrar que Ele é Deus, né? Então, quando ele perdeu todas as esperanças, Deus fez o contrário. Pois eu vou agora mostrar como eu sou o Deus que comanda a terra e o céu, né? Os poderes, né? Então, ele dá esse testemunho, né? Mas é isso aí, nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz,
Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Primeiro subtópico, o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Versículo 28 de Atos, capítulo 20. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo como bispos, isto é, supervisores do rebanho. Versículo 28. No mesmo versículo, eles também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício, sob perspectivas complementares. Atos capítulo 14, versículo 23, Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 7, e Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Pois é, aí quando você vai ver o escritor aos Hebreus, que ele fala a respeito dos sumos sacerdotes, que apresentava ali o sangue dos carneiros no lugar santo e entrava no lugar santíssimo, de ano a ano, ele apresentava primeiro por ele. Sim. Um sacrifício por ele, pelos pecados dele, que ele era pecador, e aí depois pelos outros. Então, o pastor ele tem que buscar isso, esse zelo pela vida dele, como é o apóstolo Paulo dá um exemplo dele mesmo, né? Sim. Então, ele ser zeloso de maneira que ele vai ter a revelação correta, a condução do Espírito, né? Conduzindo ele para fazer a coisa certa e cuidar dos outros, né? E os outros, que somos nós, vamos dizer, o rebanho, né? As pessoas, tem que aceitar isso. Quem é que está na direção? Então você vê, é claro que se ele for errado, for lá na heresia, você não vai aceitar. Mas há muitas vezes uma condução, porque existe a parte também de organização do organismo, que é a igreja, né? Que é meio que faz parte dessa vigilância, que é a parte humana mesmo, que você tem que vigiar, depois vem a parte espiritual que é te dado para você conduzir, né? Por essa vigilância. Sim. Quer dizer, nesse lado aí, às vezes o pastor diz uma coisa, as pessoas não querem obedecer também. E ele tá vendo. Ó, não faz isso que vai dar errado. Porque Deus já mostrou para ele, e às vezes as pessoas não querem obedecer também. Então tem esse lado aí, tanto o rebanho tem que ver também, né? Só aqui está falando dos bispos, os pastores, os presbíteros, que são tudo uma coisa só, que conduzem esse rebanho, mas nós, como rebanho, tem que ter também essa vigilância, esse cuidado de estar buscando em Deus para aceitar a condução de Deus. Ou as condições, né, de como se conduzir no meio, né, como um membro do corpo de Cristo. Então tem esse lado aí dessas, tanto a liderança como também os liderados. Né? Porque na verdade tem hora que a gente é líder, mas tem hora que você é liderado. E claro que tem também os líderes que pouco vai ser menos liderado, né? Mas sempre vai ser assim. Um pastor tem o seu pastor, né? É assim. Então, todo um conjunto, como um organismo mesmo, que trabalha em conjunto, né? Mas é esse cuidado que devemos ter. Vamos Segundo prosseguir. Subtópico, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas, versículos 29 e 30. O apóstolo adverte que lobos cruéis surgiriam tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos após si, versículos 29 e 30.
Esses falsos mestres, movidos por interesses egoístas, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da Igreja. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18 e 1 de João capítulo 4, versículo 1. Embora o contexto histórico incluam possíveis influências gnósticas, a advertência é atemporal. Sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica. Por isso, somente a permanência na sã doutrina preserva a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. É porque com o passar do tempo vai mudando as estratégias do inimigo com as heresias, né? Então, vem a heresia que até o apóstolo Paulo escreve aos Efésios mesmo, a respeito das armaduras de Deus, e ele fala das astutas ciladas do diabo. Então, ele usa aí escreve aos Coríntios dizendo que o diabo se apresenta como anjo de luz para resolver o problema, né? Então, veja que ele vem com astúcia, né? De maneira que ele engana de todo jeito. Então, é preciso a gente estar muito atento nessas falsas doutrinas, nessas heresias que entram na igreja de forma sutil, que quando você vai perceber, você está sendo contra Cristo, em vez de estar a favor, está contra. Em vez de estar a favor do povo de Deus, você está contra o povo de Deus, né? Então, esse cuidado, mas sempre eu digo que não só eu digo, mas vigiai e orai. É isso aí. Que aí você estando atento assim, você consegue discernir, você consegue ser convencido, entendeu? Pelo Espírito, porque você se sujeitou, né? O Espírito te convence mesmo o que é correto, o que Deus aprova, né? Então é isso aí. Terceiro subtópico, vigilância espiritual como dever permanente do pastor, versículo 31. Diante desses perigos, Paulo exorta os presbíteros à vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrimas, versículo 31. Vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 ao 3 e Evangelho de João capítulo 10, versículo 11. Essa exortação também se aplica à igreja hoje. Líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Com essa advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Aí você vai ver no natural mesmo, como Jetro ensinou Moisés a separar líder e repartir a carga, né? Aí você vai ver que o líder, ele mesmo sendo espiritual, a obra de Deus é espiritual, mas ele tem o cajado, a autoridade de Deus, para ele ter essa visão melhor, essa sabedoria, essa inteligência, essa revelação profunda, mais do que o rebanho mesmo. Porque ele é dado a ele esse pastorio, essa liderança. Então, o próprio Deus ele vai trabalhar mais no líder, porque o líder ele já é capacitado para isso mesmo. Então, ele tem que ter mais visão, ele tem que ter mais amor, ele tem que ter mais empenho. Ele tem que se esforçar mais nisso aí, em ver melhor, ter mais visão mesmo, mais entendimento, né? Então, aí depois transmitir isso para o rebanho, né? Com certeza. Vamos... Terceiro tópico. Né? O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Primeiro subtópico, a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério, versículo 32. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega os presbíteros a Deus e à palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras. É a palavra que edifica, amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados.
Efésios capítulo 4, versículo 12 e Romanos capítulo 8, versículo 17. A fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal nem em tradições humanas, mas na submissão plena à palavra confiada por Deus, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. Exatamente. A palavra, essa fidelidade é que o Espírito vai achar lugar, né? Você vai ser abastecido, vai ser alimentado, você vai ser fortalecido espiritualmente para dominar a fraqueza da carne. Então, esse lado aí é que Paulo, ele, como líder dos líderes, né? Aí ele deu esse conselho para eles se manterem vigilantes. E isso nós, como eu acabei de falar agora há pouco, o pastor tem que ser o pastor, né? Então, a obediência vem lá de cima, né? Então, nunca que Deus ele vai dar total sabedoria para um homem só. Você vê que ele diz, se tiver 2 ou 3 é unido em meu nome. Ele não diz se tiver um que acredite em mim, assim, aí eu tô com ele. Não, ele diz, sempre tem que ter pelo menos 2, né? Por causa disso, que se um cai, o outro ajuda, né? Porque ele tem essa natureza pecaminosa que ele pode ser enganado a qualquer momento, o homem. Aí o outro ajuda a dizer para ele, tu tá enganado. Aí tá errado. Então é esse lado. Vamos prosseguir. Segundo o subtópico, exemplo de desprendimento e serviço cristão, versículos 33 ao 35. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Atos capítulo 18, versículo 3. Esse testemunho confronta diretamente a postura de falsos obreiros, movidos pela ganância e pelo desejo de lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 5 ao 10 e 2 Pedro capítulo 2, versículos 14 e 15. Ao citar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. No versículo 35, Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos, e não pela exploração do rebanho. Exatamente. Aí você, quando se coloca, permite-se ser dominado pela cobiça, ou Ganância. a avareza, a ganância, a vaidade também, que leva, muitas vezes nós estamos num momento dessa vaidade de ser famoso, vamos dizer assim, visualizações, aquela coisa toda. Você olha mais para esse lado do que mesmo levar o evangelho, ajudar alguém, transmitir a verdade para alguém, mas você olha mais pelo lado da fama. Então tem esses lados que vai corrompendo você mesmo. Quando você aplica-se a tua consciência em naturalidade, em carnalidade, humanidade, né? Então você tem que estar sempre priorizando, não, Senhor, aqui é para a tua glória, para o teu reino, aqui é para o meu espírito, minha alma, a alma das pessoas. Quando você bate nessa tecla sempre, para ir sempre tirando o lado humano, e senão você acaba se dobrando, né, com essa enfermidade chamada pecado, né? Terceiro subtópico, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas, versículos 36 ao 38. O encontro termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes de Éfeso. Suas lágrimas expressam sofrimento, versículos 19, e Filipenses capítulo 3 e versículo 18,
que essa expressão está exatamente assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esse era o sentimento de Paulo naquele momento, mas ele continua aqui com seu zelo pastoral e amor sincero. Esse afeto mostra que a defesa da verdade jamais deve ser dissociada do amor cristão. Anos depois, embora elogiada por sua firmeza doutrinária, a igreja de Éfeso seria advertida por ter abandonado o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdade e amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina, sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Pois é, você vai enfraquecendo, né? Você vê que uma igreja dessa foi ensinada por ele, depois ele vai se desviando, vai aos poucos ali, a tua natureza humana vai te dominando devagar, ali vai aos poucos. Nasceu teu filho, já não domina mais muitos dias. Aí vai assim, aí vai enfraquecendo a igreja. Mas essa persistência mesmo, ela sustenta, né? É como está dizendo aí, o que vale é isso aí, essa sinceridade com Deus, essa busca verdadeira, né? Ainda quando você está fraquinho espiritual, mas você confessar isso e pedir ajuda a Deus, para ir contrário a teus próprios desejos. Não, meu desejo é não ir para o culto mais, é não ler Bíblia. Você vai pedir para Deus para ter desejo de ler Bíblia, de orar, de ir para o culto, insistir, Deus me ajuda, é assim, a luta espiritual é essa. Já parece que você favorece aquilo lá. Ah, não quero ir, aí não quero mesmo. Aí foi confortável. Então isso vai enfraquecendo de tal maneira, né? A gente tem que estar vigilante, né? Conclusão. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio aos desafios de cada geração. Exatamente. E hoje, sabendo nós que está perto do fim, né? Perto do fim sempre está para a vida de cada um, que dura pouco tempo na terra, mas estamos falando no fim mesmo de Jesus pode vir a qualquer momento, né? E a gente vê que o filho da desobediência, ou seja, do engano, o anticristo está se aproximando, né? E ele vem com poder de malícia, toda eficácia de engano, né? Todo poder do engano para enganar os que não se firmaram na verdade. Então vamos fazer de tudo para nós ser vigilantes nisso aqui, ter prazer na doutrina de Cristo, na palavra genuína, verdadeira. Não ficar atrás de shows de homem, não, mas buscar verdadeiramente cultuar o Senhor em espírito e em verdade, né? É isso aí, né? Eu gostaria só de fechar essa conclusão com o versículo 19 desse capítulo 20, a expressão de Paulo diante daquelas emoções profundas. Ele disse: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Não faltou oposição, mas a convicção que Paulo tinha do chamado e da nobreza daquele que chamou se
superava diante de qualquer adversidade. Então, Paulo nos deixa uma lição rica da nossa perseverança e da nossa fé. Possamos aprender com esse conteúdo a viver essa integridade na palavra. Você só vai enxergar essa riqueza que há na salvação de Cristo se você buscar mesmo. Aí você começa a valorizar, entender que é riquíssimo e que nada desse mundo tem valor, como disse ele mesmo, né? E nada tem a minha vida por preciosa. Não adianta apreciar mesmo que não vai dar certo. Não tem como dar, né? No sentido natural, né? Então tem que trocar pela eterna mesmo. Isso aí, que Deus abençoe grandemente. Estamos finalizando nosso programa de hoje. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E até a próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus e amém. Amém.